Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Ferrugem e seja bem-vindo a mais um podcast semanal Cultura Paralela. Estamos desde domingo de manhã tentando gravar esse podcast, o que não parecia possível, mas foi necessário. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Viana. Também sou viciado em série como muitas pessoas, mas além disso eu também sou viciado em alguns filmes e o Interstellar é um desses filmes. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Valerim e o Interstellar é um filme que com certeza vale a pena assistir. Acho que talvez umas 10 vezes, pelo menos, com certeza faz sentido. 10 a 100 tudo é válido. O Interstellar não é um filme novidade, ele é um filme que foi lançado ali em 2014 e é um filme que foi lançado 2 anos antes, exatamente, da Brasil Paralelo nascer. E a gente já falou em alguns lives, um cara mais heavy user que nos acompanha sabe que esse filme está na fundação da empresa. E para quem viu o filme atentamente e acompanha Brasil Paralelo atentamente, sabe também que o nosso logo é inspirado na garganta do Interstellar, que é nada mais, nada menos que a representação do buraco negro mais foda da história do cinema. E o motivo da gente analisar esse filme é justamente que a gente é muito fã, a gente assiste muito esse filme, e acho que, eu não lembro de passar ao longo desses anos da Brasil Paralelo, acho que uma semana sem a gente falar de Interstellar, alguma coisa assim, né? Então, ele é um filme dirigido, acho que pra gente começar a falar disso, eu queria falar primeiro do diretor, que a gente falasse do cara, né? Ele é um filme escrito, dirigido e produzido pelo Christopher Nolan. Para não dar erro, ele resolveu pegar tudo que era ponta do negócio e escreveu junto com o irmão dele, né, o Jonathan Nolan, e um físico lá que ajudou eles, que é Prêmio Nobel em Física. E, cara, o Nolan já é um fã nosso aqui de muito tempo. Ele pegou esse projeto. O Nolan é um fã nosso. Ele é um fã nosso. Nos acompanha. Membro do Brasil Paralelo. Manda mensagem, gosta muito da série Brasil. Uma brincadeira à parte, a gente já é um fã do Nolan há muito tempo. Ele já ganhou muito espaço. Inclusive, quem conhece o Nolan e não é fã do Nolan, eu não sei se eu... Bota no Google, cara. Se tu não sabe do que a gente tá falando... Não sei se eu consigo gostar dessa pessoa. Vai ter algum cara que vai estar ouvindo isso aqui e vai dizer assim, não sei de quem você tá falando. Bota no Google aí, Christopher Nolan. E aí começa a tua vida a partir daí. Ele é um cara que ganhou muito espaço produzindo a trilogia do Batman com Christian Bale, né? Acho que foi a grande explosão dele no cinema. Ele já tinha feito Insônia e Amnésia antes, mas foram filmes B na história de Hollywood. Teve Inception foi depois, né? Foi depois. Eu acho que antes teve o do... Puxa vida, cara, das lâmpadas. Porra. O Ilusionista. O Ilusionista. Que foi um baita filme também, mas também não sem grandes projeções, né? Exatamente. Mas é um excelente filme. Nota... E o Amnésia e o Insônia também, só que é B, né? Aí com o Batman, ele que procurou o estúdio pra fazer o Batman, porque ele tinha ganho algum destaque ali trabalhando... Com certeza faremos podcast sobre Batman. E aí ele procurou o estúdio pra fazer o Batman e falou, cara, eu posso fazer Batman. Tem uma visão assim assado e tal. E ele inaugurou aquela visão mega hiper realista. Eu sempre brinco que tem que saber que o Batman pré-Nolan, do Tim Burton, tinha mamilo no escuro. Lembra? Tinha os mamilos no escuro assim. E ele lutava junto com o Robin, todo colorido assim. E era tipo umas trilhas sonoras, sabe? O Coringa era o César Romero, dava umas risadas. Tinha e ele trouxe o Hans Zimmer. E aí o Nolan foi com uma visão de vamos fazer uma Gotham City inspirada em Nova York, bem destruída e um troço bem realista. O que parecia até um pouco louco para filme de super-herói. Mas inaugurou, para quem acompanha hoje filme de herói, sabe que inaugurou todo um caminho para DC que se diferenciou da Marvel, fazendo justamente isso, inclusive no podcast do Coringa que a gente também gravou aqui para vocês. E ele fez o Batman, aí o Batman ficou tipo, os 3 Batman ficaram top 10 na história do cinema, ganhou muito dinheiro. E ganhou certa liberdade de orçamento, foi quando nasceu o projeto do Interstellar, que é mais ou menos aquilo do primeiro a gente faz para ganhar dinheiro, depois a gente faz exatamente o que a gente quer fazer, né? Que acho que muita coisa denuncia isso, dele gostar muito do Interstellar, né? O fato dele escrever, dirigir e produzir já é um sintoma disso. E o nível de preciosismo no detalhe que a gente vai comentar. Então esse é um filme do caralho. Quem não assistiu, assista, porque a partir de agora o spoiler tá liberado e a gente vai falar aqui de cenas e vai contar pra ti coisas que aconteceram no filme, tá? Pra dar uma rápida introdução, o filme se passa num mundo pós-apocalíptico, que a gente não sabe bem o que aconteceu,
fica um mistério no ar, mas aparentemente a ciência levou alguma culpa nisso. E aquela coisa da ambição do ser humano, 7 bilhões de pessoas, tal. E o Cooper, que é o personagem principal... Venceu uma narrativa ambientalista. Isso, né? venceu uma narrativa de que a ciência destruiu o mundo e tem uma praga que come as plantações e tal, a comida tá escassa, e as pessoas saíram de carreiras mais técnicas e de mercados desenvolvidos para voltar para commodity, a plantação e tal, o mundo voltou a um estágio mais primitivo. O mundo não precisa mais de engenheiros, precisa de agricultores. Exatamente, fazendeiros, é uma frase farmers. que tá lá, né? E aí o Cooper, que é o protagonista, é um engenheiro que vive esse mundo pós-apocalíptico, tendo que ser um engenheiro astronauta cientista, tendo que ser um fazendeiro. Ex-piloto da NASA. Até tem a cena no início ali, ele tendo os traumas, sonhando, dormindo, que ele caiu uma nave, também não sabe bem o que aconteceu. E ele tá vivendo nesse mundo pós-apocalíptico, que tem... todo mundo precisa ser meio que fazendeiro, tem umas coisas estranhas no ar, tem uma praga que come tudo que é alimento e plantação, e tem uma poeira, né? O The Dust. Umas também... chuvas tipo chuva de areia, tempestade de areia. Ele tá viúvo, perdeu a mulher, e vive com o pai dele, o Donald, e a filha e o filho. Não, acho que é o pai? É o Não pai, é sogro? É o pai dele. É o pai dele. O Donald, que Acho aí... que é o sogro, que eu entendi que era sogro. Vamos ficar agora, então, na edição... Você chega a dizer, mas me pareceu ser o sogro, não sei. Eu acho, Mas enfim, mas ele é a figura do vô, independente de qualquer coisa. Ele é a figura do vô na casa. E aí morando. ele vive com o filho e com a filha, Murphy, né? E ele vive nessa terra pós-apocalíptica. Sobre esse contexto é legal comentar, né? Aquela ideia de que as pessoas, de uma certa forma, sempre são filhas do tempo e tal. E é interessante porque o Cooper, ele é nascido no final de uma era onde ele chegou a se tornar um engenheiro, a ser um grande astronauta, mas ele foi o último da geração. Ou seja, ele viu aquele potencial imenso que ele tinha, mas ele não podia mais botar em prática. Ele foi o último, porque agora tipo sogro. Donald é sogro, só pra confirmar aqui. Viu? O filme é tipo assim, eu não sei se tem aí, Lucas, em algum momento, mas ele é tipo assim daqui uns 50 anos. Não é muito. Não é Eles muito dão lá na várias frente. pistas que não é muito. Os 6 bilhões de habitantes na Terra, ele marca um número ali. Tem um diálogo que o Donald, o sogro dele, fala pra ele: cara, também pensa bem como era, né? 6 bilhões de pessoas querendo tudo o tempo todo. Então, sabe, ele marca uma data. 2100. É logo máximo, ali, sabe? 2100. No máximo, não sei nem se chega a isso. É logo ali. Tanto é que a narrativa que venceu é essa narrativa de que a ciência é um troço inútil, que não presta pra nada e que conduziu o homem a erros absurdos. E a gente já tem logo no início o Cooper... Duas coisas que eu acho muito legal, que eu queria conversar com vocês, de estratégia já. É o Cooper sonhando com a nave, que tem uma queda, né? Mostrando que está presente na trajetória dele. E logo no começo, cara, o filme usa uma estratégia de falso documentário, que é muito do caralho. Eu não sei se vocês lembram exatamente. Eles usam em todo o filme, praticamente, como um baita recurso didático e realista, né? Isso dá uma ideia de realismo para aquilo que tá acontecendo. Entra os caras toda hora comentando, tipo, pô, o que aconteceu, não sei o quê. Isso é muito forte, isso dá um clima pro filme. Imagina toda a tua referência de fatos reais, tu tá acostumado a absorver através de vídeo, no formato de documentário, né? Então tu vê aquela dinâmica ali, aquilo entra em ti de um jeito muito forte. Aliás, o filme, ele tem, pra quem já viu, sabe, ele tem vários elementos, vários truques de mágica. Ele tem vários elementos que são muito sutis, que te provocam... Ele é um filme hipnótico, né? Então ele te provoca percepções sem tu perceber. O Nolan, de uma certa forma, inaugura truques, né? No sentido de que os truques mais antigos todos já conhecem, né? Vão perdendo efeito. Quer dizer, hoje quando a gente vê um filme desses de super-heróis, super orçamento e tal, a gente, no início do filme, a gente já vai percebendo quem é bonzinho e quem é do mal, o que vai acontecer, porque tu já conhece os truques. A revelação final acaba sendo meio óbvia. Exato. E o Nolan usa várias dessas coisas. Uma delas é esse elemento do documentário. Não é que é um documentário, né? Só pra é a linguagem, é o tipo de linguagem. Tem pessoas dando depoimentos como se fosse em algum período mais na frente. E um baita sobre o que aconteceu. Uma das pessoas que dá o depoimento no início é a Murphy, a filha dele que tá pequenininha, tá bem velhinha. E isso só vai conectar lá no final do filme que tu vai entender o porquê. O filme é cheio de linhas do tempo paralelas que se conectam. Pra quem já viu o filme 2 vezes, a segunda vez fica muito claro. Quando tu bota play, assim, tu vê a primeira cena, tu fala, caralho, tipo, já começou no fim, sabe? Já começou sabendo de tudo que vai acontecer. Então é um filme que anuncia consciência do próprio roteiro, né? Tipo, começamos aqui, não é uma cena, como o Henrique falou ali, não é uma cena desperdiçada, nós sabemos exatamente o que vai acontecer em cada momento, e por isso a gente começou assim. Eu fico impressionado com a construção de personagem a cada cena. Eu fico impressionado revendo o filme terceira, quarta, quinta, sexta vez, justamente sabendo qual que é o desfecho do filme, olhando as primeiras cenas e pensando, caralho, olha como é que os caras construíram essa porra, velho. Muito, muito bem construído cada personagem. A relação do pai com a filha ali desde o início. E uma coisa que é legal, cara, é
o protagonista, Matthew McConaughey. Esse cara tá muito cara é um monstro. foda. Esse cara, ele merecia pra mim o prêmio aí de melhor atuação eterna. Sabe? Ele é fã dele. É que ele é bom em tudo que ele faz, cara. Ele é muito bom. Ele é Eles bom em conseguiram... tudo, esse Eles ator é muito conseguiram o personagem tá muito bem construído, mas eles personificaram aquela figura, assim... Sabe do o que me chama atenção? Fazendeiro... Sabe o que me chama atenção? Um negócio meio paralelo, assim, que eu fui ver outros filmes dele depois. Eu, por acaso, eu não tinha visto o Clube de Compras Dallas, fui ver... E ele muda muito, né? E ele, tudo isso foi antes, né? O Interstellar foi depois. Então, o histórico que esse ator tinha antes do Interstellar era histórico só de papel de gente maluca, cara. Não denunciava o... Não era assim, tipo... Um cara que só faz coisas tipo o Brad Pitt, só faz papel... Cara. Não, o Nolan conseguiu extrair dele uma coisa que era inacreditável. Ele tinha feito Ele fez o cara do Lobo de Wall Street lá. Ele fez aquele cara maluco, o cara doido do o drogado. Ele fez no True Detective também um cara drogado. E no Clube de Compras ele também era drogado. Ele sempre era um drogado maluco, cara. E aí no Interstellar ele vira o herói da humanidade. É perfeito, e ele tá muito foda, cara, porque é uma dificuldade que os caras tiveram pra escolher alguém muito difícil, né? O cara precisa ser um engenheiro, cientista e ao mesmo tempo um fazendeiro. E aí tá o lado meio maluco E dele, uma coisa né? que eu achei muito E legal... a identidade tem que entregar isso, sabe? Na construção de personalidade dele, que desde o início, nas primeiras cenas, já mostra que ele é um cara muito sanguíneo, né? Relação que ele tem com o vô, quer dizer, com o pai ou com o sogro, enfim. A relação que ele tem com o pessoal da escola, quando ele vai falar lá, ele é chamado pra reunião e tal. Ali já mostra esse comportamento sanguíneo, que é o mesmo comportamento que vai fazer ele tomar as atitudes que ele toma depois que salva a humanidade. Né? A então... cena que entrega isso, claro, tem um sonho ali no começo, que ele já tá dormindo e sonha que uma nave caiu, não tá bem explicada a história, né? Que ele caiu numa nave. E aí, a cena que acontece é, ele tá indo pra escola, porque estão chamando ele por causa dos filhos dele, e ele tá indo lá na caminhonete fazendeiro, bem com a caminhonete fazendeiro. E ali é a primeira cena que vai construir a personalidade, assim, pra caralho já, sabe? Que aí passa o drone. Passa um drone... O que seria aquele drone? É um drone russo de... Não é ele é russo. indiano. Um drone indiano de sabe, mapeamento mas de terras. terras. Mas é de painel solar e tal. E tem um... Não é um drone de guerra, um drone... Nessa cena eu já tava chorando, e confesso. Aí ele já... Aí o Hans Zimmer, já vamos abrir um parênteses pra falar dele, ele abre uma trilha sonora ali, e ele já enlouquece, ali já entrega a personalidade e diz assim, ó, cara, essa família é gravitacionada por esse cara, entende? Ele é muito forte e ele vai puxar todo mundo pra essa loucura dele. Ele pega o carro e ele olha pro drone e levando os filhos dele no carro, indo pra escola, ele pega fura o pneu, né? Fura o pneu, exato. E ele invade o milharal, derrubando a plantação toda. Para ir atrás do drone. No mundo em que todo mundo valoriza só a comida. Já é uma analogia, entende? No mundo que todo mundo valoriza só a comida, porque acabou tudo, ele sai derrubando o milharal adentro, assim, pra caçar o drone. Muito louco. Meu filho dirige aí o grito. Ideia de responsabilidade, né? Gurizão, assim, 14 anos. E quando ele consegue pegar o drone, ele deixa a filha dele ainda pilotar um pouco. Quase cai do penhasco. É uma cena que com certeza nós aqui falando, pra quem não viu, eu espero que essa altura do campeonato só esteja assistindo quem viu, né? Mas pra quem lembrar, é difícil a gente conseguir descrever toda a cena da vontade, mas só vendo, né? Porque é uma cena fantástica. Esse é aquele tipo de filme que depois que tu acaba, tu quer muito ver uma análise sobre ele, porque tem milhões de mensagens. Mas perfeito, essa cena, tu falou bem do simbolismo, tem muito simbolismo. Tem muito simbolismo. A personalidade dele, essa coisa de passar por cima do milharal, de pegar os filhos que são crianças e tratar eles como pequenos adultos, não como crianças. Não como criança. Já trata ali como adulto. Dirige aqui. Dirige aqui, agora pilota o drone aqui pra te ver que legal. Ele dá pro filho dele trocar o pneu antes, né? Mas não tem step. Tem que aprender a fazer remendo, não vou estar aqui para sempre. Então ele já tem essa personalidade. E aí ele chega na escola, que ele vai ter uma reunião, com o drone amarrado na caçamba. E aí o diretor olha pra ele já e fala assim, o senhor passou numa loja de caça russo pra antes de vir pra cá? E ele chega atrasado, né? Furei o pneu. Ele fala, cara, e essa cena pra mim, ela é fantástica, ela é muito, muito forte. O diálogo da escola. O diálogo dele com a escola é perfeito, cara. Todas as frases são absolutamente perfeitas. Todas assim. são é por isso que é um filme pra ver 10 vezes. E ali que ele recebe a provocação, né? Que naquela situação onde as pessoas não valorizam mais, ele vê que o filho dele não vai pra universidade, não sei o quê. O pessoal preocupado com a filha dele que tá arrumando confusão, etc. E ele sempre puxando o negócio da ciência, né? Ele tem um livro que, inclusive, acho que é escrito por ele e tal, que tá sendo trocado. Os colégios não estão mais utilizando, porque agora não é mais foco, ciência. E ela fala que a Murphy tá indo pra escola com esse livro. Isso, que a Murphy tem pra escola. Isso, exatamente. Ela reclama, ou seja, a diretora reclama que a filha dele leva pra escola um livro sobre o homem ter ido pra lua e tudo mais. E aí a mulher fala assim, é complicado, né, esses livros, né, Cooper? Ele fala assim, que complicado o quê? Ela fala assim, porque na verdade hoje em dia já se sabe que o homem nem foi à lua, foi uma campanha de publicidade. Aí ele dá uma olhada, ele já dá uma coisa pra trás, que é muito do sanguíneo, assim, ele já vai pra trás e fala assim, não acredita que o homem foi à lua?
Aí ela, pra fazer o lobby, ele fala assim, eu acho que... Aí já conecta com a realidade aqui, né? Eu acho que foi uma jogada de marketing brilhante. Fizeram os soviéticos gastar tudo em corrida espacial e irem à falência. Com coisas inúteis. Aí ele... Com coisas inúteis. E aí ele fala uma frase, cara, que eu cheguei a decorar pra trazer aqui, de tão boa que é o temperamento dele. Uma dessas coisas inúteis era a ressonância magnética, que se ainda existisse, teria detectado tumor na minha mulher. E ela que estaria aqui ouvindo isso, e não eu, o que seria muito bom, porque ela sempre foi a mais calma. Muito cara, isso bom, é muito nada a ver. Esse diálogo é genial. Porque ele amarra tudo que tá ali. Tudo. Eu faria uma comparação como se fosse hoje em dia, assim, essa coisa do conhecimento perdido, né? Como se fosse hoje em dia alguém falando assim, não, porque, né... graças a Deus lá, né, os militares, né, finalizaram o Império, né, e aí começou a República, daí o cara olha pra pessoa e fala assim, tu acha que o Império não foi bom, a República é melhor. Seria algo do tipo assim, sabe, o cara olha assim, tipo assim, tem mais uma dessas. Ele tem uma lucidez, e o legal é que ele não deu um pitch abstrato, ele buscou a ressonância magnética pra salvar a mulher dele que ia falar com ela, entende? Ele fez ele puxou do abstrato pro real. Dando uma provocada do quanto ela tá sendo, enfim. O que seria muito bom, porque ela sempre foi a mais calma, mostrando que ele tava puto, e ele fala, e o que tu vai fazer em relação a Murphy e tal, né? E ele fala o seguinte, né? Ele fala, olha, amanhã ele se faz de louco, amanhã vai ter uma festa cheia de doces e tal. Dando a entender que ele ia proibir ela de ir. Ele fala assim, eu vou levar ela. E aí ele volta pro carro, mostrando a relação com a filha, que vai ser muito importante pra todo o filme. E ela fala assim, e aí, como é que foi? Preocupada com a escola, né? E ele fala assim, fiz você ser suspensa. Ela, quê? E aí eles vão discutindo, assim, e já mostrando qual é a lógica, né? E ela fica puta que ele deu o nome de Murphy pra ela. Porque o irmão faz uma piada, é Lady Murphy, né? Porque tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. E aí ela sai chorando assim, né? E ele, o que houve? Por que você me deu o nome de uma coisa ruim? Ele fala, não, Murphy significa que o que pode acontecer, acontecerá. E aí ela fica num jogo assim, que também é um pilar que, com muita velocidade, é desenvolvido uma relação de pai e filha muito forte. É verdade, Lucas. 20 minutos de cena. É verdade, assim. É muito rápido isso aí, né? Cara, 20 minutos de filme tu já tá... gostando daquela família, nas primeiras cenas ali tu já entende toda a relação da família. O que acontece? Eles voltam pra casa e aí tem as anomalias acontecendo no quarto dela lá. Ela tem um quarto, ela é metida sabichona, assim, guria prodígio, muito buscando essa mentalidade do pai. E ela tem um quarto cheio de livros e ela começa a identificar uma anomalia e tal, e começa a dizer que tem fantasma. E o pai dela começa a dizer, não, seja mais científica, tal. E eles descobrem ali, dá uma tempestade, eles descobrem a localização do que seria a NASA escondida no meio do nada, né? Uma NASA que vive num mundo pós-apocalíptico escondida. É secreto, uma operação secreta da NASA que sobrou, né? E eles dão a justificativa do porquê ser secreto, isso que é legal também, né? Eles falam assim, não, a gente não teria opinião pública a favor de investir nisso, uma vez que tem muita gente passando fome e tal. E aí é muito legal, tem todo um contexto, vale a pena ver, né? Mas assim, a mensagem simbólica que fica ali, né? Não descritiva, é que ele fala assim, tá, então por que vocês estão aqui? Aí eu falo assim, não, porque... há 4 anos atrás foi a soja, esse ano o quiabo, daqui a não sei quantos anos o milho. Só sobrou o milho, se eu não me engano. Só tava sobrando milho. Acho que o último era o milho e o cara falou assim, e tu acha que o milho vai durar até quando? E aí corta pros laboratórios. Ele mostra pro pessoal que o milho também não vai durar, ou seja... Tentando dar jeito nisso aí, né? E aí o Cooper, eu acho legal que ele acelera o roteiro mostrando a personalidade do Cooper. O Cooper olha pra ele, em vez de começar toda uma história, o Cooper olha pra ele e fala assim, tá, qual é teu plano pra salvar o mundo? Tipo... Cara, sabe? que filme genial, cara. Vai tomar no cu, velho. Acelera de uma vez, sabe? Tem um plano pra salvar essa cena dele chegando com que eles descobrem as coordenadas da NASA, chegam na NASA, toda essa cena dele chegando lá, os diálogos deles, todos naquela reunião, é tudo perfeito. A construção da filha também. Só um detalhe, né? Como eles constroem bem personagem, né? Pra você que já viu o filme uma vez ou duas, pra lembrando de algumas coisas, a construção é perfeita. Quando eles chegam, ele e a filha, e ele fica lá, ele toma um apagão lá, né? Eles dão um apagão no cara. Tipo adormecem ele lá e tal. Dá um choque nele, algo assim. E aí quando ele acorda, ele fica, cadê minha filha, cadê minha filha? E aí a Brand, Dr. Brand, né, que recebe ele ali, ela já dá uma risadinha. Tipo assim, você tá preocupado com isso? E aí quando ele entra na reunião, tá a filha dela já super entrosada com os cientistas. Muito, com o professor Brand. Com o professor Brand, que é o pai da doutora. Exato, que é o grande professor da NASA e tal. E naquela cena, não sei descrever agora exatamente o que acontece, mas eu me lembro que vários trejeitos e olhares dos cientistas pra menina já
sabendo que ela é uma gênia, né? E eles se olham e dão risadas e tal. Tipo, uma hora eles perguntam um negócio e daí ele não quer responder e ela responde. E eles se olham e dão uma risadinha do tipo assim, essa menina é muito gênia. Perfeito. E aí, cara, tu falou de construção de personagem. Entra uma das coisas mais sensacionais desse filme, que eu não lembro de outro ter feito igual, cara. Talvez Star Wars faz bem isso também, mas ali é foda. Nessa cena entra o Tars, cara, no interrogatório. Lembra? Quando ele apaga, ele acorda brigando e discutindo com o Tars. Uhum. E o Tars, o que é muito difícil achar no filme, é o carisma que eles vão conseguir dar pra um robô. É bizarro. Cara, é um robô e eles vão conseguir desenvolver um apego, um carisma por aquele robô que vai acompanhar ele daqui pra frente no filme o tempo inteiro. A personalidade dele é muito parecida com o C-3PO. Por isso que eu comentei do Star Wars, né? Tipo, talvez Star Wars também consiga fazer isso com essa mesma facilidade. Mas, cara, é demais, porque ele já começa, né? O Tars já começa brincando com ele ali, se desafiando, os dois desafiam ele, né? O Cooper fala pra ele, eu vou te usar pra aspiradora de pó, assim. Então fica uma rixa, assim. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, cara, de Westworld fazer. não conseguiu. É construir o Westworld não conseguiu. E é o Jonathan Nolan também, fazendo o roteiro da Westworld é maravilhoso, mas isso isso que o Westworld ficou pegou personagens totalmente realistas. Realistas. São pessoas. Sim, é pra tu não lembrar que eles são um robô. Pra tu não lembrar que eles são E o robôs. Tars é um metal quadrado. É um quadrado. E mesmo assim tu curte muito eles. Tem a estratégia do humor, o fato dos robôs terem o senso de humor, eles programam os robôs com humor alto, né? Lembra disso? Sim, 70%. Ele programa... Não, pode subir pra Não, 80%. o legal Tá é a sempre fazendo correlação. piada, né? Ele tá sempre fazendo piada, o robô. E ele pergunta assim, ó, qual é a tua programação de nível de humor? Aí o robô responde, 100%. Aí ele, baixa pra 90%. Agora, Aí ele faz uma piada pra responder ele, 75%. E o legal é que ele fica fazendo essa correlação o tempo todo, né? Dos níveis de humor, o nível de honestidade, etc. Isso. Com o robô, e ele transfere isso pros seres humanos, né? Como se os seres humanos eles também tivessem seus percentuais de honestidade, os seus percentuais de senso de O humor robô e tal. tem 90% de sinceridade. De sinceridade, ele pergunta pro Taz uma hora, depois fala pra colega dele assim, então vamos combinar em 90%, porque ela tava sendo muito agressiva, sincera demais. E aí eles estão nessa lógica da NASA, cara, e o professor Brand, o cientista famoso esse, apresenta pra ele qual é o problema, né? Que tem dois planos pra salvar o mundo, o plano A e o plano B. Agora deixa eu perguntar pra vocês algumas coisas que eu acho que são fundamentais aí. Que mesmo pra quem assiste muitas vezes o filme, ele é um filme muito complexo, é difícil, um filme difícil de entender. É um filme que tem coisas cascudas aí. Tem muitas camadas, né? Tem coisas científicas no meio e tem tal. E como ele é um filme muito profundo e ele tem que passar por muitas coisas muito rápidas, ele não explica tanto algumas coisas. Vocês entenderam bem o plano A e o plano B? Me falem o que vocês entenderam do plano A e o plano B. Acho que sim. O plano A, o que acontece? O plano A é achar um lugar, um planeta habitável pelos seres humanos, para que eles pudessem, com aquela centrífuga de lançamento, enviar uma base da Terra para lá, mas para isso tinha um problema. Que problema era esse? Ele tinha que resolver a gravidade, porque só a gravidade era a força que poderia fazer isso viajar. Se ele não resolvesse aquela fórmula dele que está no quadro lá, né, ele não conseguiria resolver isso. Então, ao plano A, o resultado final salvaria as pessoas do planeta Terra. No plano B, as pessoas do planeta Terra se fodem, eles não resolvem a gravidade, mas eles também acham um planeta habitável e eles levam... Disseminação artificial. Assim, Eles levam cápsulas de disseminação artificial para fazer uma colônia lá de barriga de aluguel, botar os primeiros seres humanos e desenvolver a vida a partir daí. Com uma série de cuidados. O que eu acho que tem de mais complicado de entender é esse negócio da fórmula, né? Porque é o seguinte, não que a gente vai discutir aqui a fórmula, né, pessoal? Ninguém aqui tem capacidade para isso, mas o que me chama a atenção é o seguinte, existe uma nave que consegue, né? Que é a Endurance. Então eles conseguem pegar uma nave e ir até o buraco negro. Demora 2 anos, né? 2 anos, né? Demora eles viajando até a beirada de Saturno e eles conseguem entrar. E no buraco negro, em tese, essa centrífuga também conseguiria, mas ela acho que o grande lance é o seguinte, primeiro que ela é uma coisa muito maior, é uma base, né? É uma estação. É uma base. Mas Não não é uma nave. Base, né? Não é uma nave. É uma estação, então precisaria de um outro tipo de população que tem tecnologia. que mandar, né, cara? Uma população. A população tá não reduzida, fica mas claro se eles mandariam a população inteira ou seria uma parte da Terra. Isso Com certeza é uma parte. Uma dica né? que eu vou dar é que um dos co-roteiristas que trabalha nisso aí é o Kip Thorne. O Kip Thorne é um físico. Ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive, na física. Então é um físico sério, né? Ele trabalhou, só pra vocês terem uma ideia, ele trabalhou de assistente do Neil deGrasse Tyson, ele trabalhou de assistente do Carl Sagan, ele trabalhou de assistente, então ele participou de projetos muito grandiosos, é um cara bem gabaritado, e ele foi co-roteirista, né? Pra dar uma
Ele fez a parte científica do roteiro. Ajudou o Nolan, deu consultorias e tudo mais. Fantástico. Ele escreveu um livro, cara, chamado The Science of Interstellar, que ele narra toda a ciência embasada do Interestelar. E eu não li o livro. Deve ter isso aí. Deve ter. Eu não li o livro, mas eu vi uma palestra dele, um vídeo dele. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui, que às vezes as pessoas estão vendo, cara, e se tu não souber disso, vai perder muita grandiosidade. Porque o filme aderiu muita gente nerd de física, que gosta de espaço, astronomia e tal. O filme engajou muita gente assim. Por quê? Porque é importante saber que o Interstellar, cara, ele é quase gabaritado no sentido físico, ciência. Quase 100%. Sabe uma coisa assim, tipo, são algumas licenças poéticas que eles tiram para algumas coisas, como o que tem dentro do buraco negro e tal, mas, cara, o resto, por exemplo, assim, ó, o que vai aparecer em cada planeta, como é que a nave decola, a estratégia do estilingue gravitacional, como é que é o buraco negro, aquilo é real, a Endurance é uma nave que existe mesmo, entende? Então, tudo eles fizeram com base na realidade. O briefing que o Christopher Nolan deu e que eles discutiram, parece que o primeiro capítulo do livro é sobre isso, que o briefing que o Nolan dá para ele é: eu não quero fazer uma fantasia, eu quero que tudo seja possível. E aí o cara fala assim: caralho, vai dar trabalho isso aí. Então eles fazem tudo possível. Até a onda, aquela gigante que vai vir no final do filme, é uma onda que aconteceria num planeta aquático que fica perto de uma garganta. Porque a luz da garganta faria a maré da Lua. Só que seria muito mais a gravidade. Então aconteceria ondas de quilômetros. Então tudo é desenvolvido e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque isso... Porque a gente, mesmo sem a gente saber porra nenhuma, a gente percebe, cara, nos detalhes que aquilo ali não é algo inventado viajado, na cabeça assim, de um roteirista. Não é Star Trek. Exato. Não é Star Trek. Eu acho que até sendo... Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, também são assim no próprio Star Wars lá. Não tanto em relação à questão da galáxia e tudo mais, mas as sociedades, como elas seriam, os ciência política do Star Wars, né? A ciência política do Star Wars, ela é muito... E a própria questão das filosofias de autodesenvolvimento também, são coisas que são calcadas muito em realidade. Aí isso dá outro teor pro filme, né? No caso do Interstellar, essa questão que é legal isso porque, de uma certa forma, esse é o grande ponto que faz com que ele sirva de referência, de influência pro Brasil Paralelo, porque ele faz com maestria essa coisa de tu, através de uma obra de arte que entretém as pessoas, passar um monte de conhecimento científico, conhecimento denso, e de uma forma que, enfim, vai sendo digerido ao longo do filme. Quando vê, você entende conceitos super complexos de relatividade, etc., relação com o tempo, e tu vê que ele se preocupa com isso, não é simplesmente uma coisa que tá como pano de fundo e subentende-se que é isso. Não, ele faz questão de ter vários diálogos, tanto que o filme tem muitos diálogos científicos para tentar fundamentar quais são as regras que estão balizando aquilo ali, e depois ele se preocupa em respeitar aquelas regras, né? Então, cara, eu acho que é um filtro importante tu ver Interstellar sabendo dessa preocupação com a realidade, de não descolar da realidade, porque isso pra mim torna o filme um clássico de verdade. O que a gente sempre fala aqui no núcleo de formação, nos materiais do Brasil Paralelo, os professores estão sempre buscando, né? O clássico é o permanente, aquela coisa que expande o imaginário para onde o homem não pisou, que só a imaginação dá conta. Então ele pega conceitos abstratos de ciência pesada e ele joga a imaginação para isso. Então ele é o imaginário sendo expandido no máximo, cara. Ele pega a nossa geração, e a nossa geração tem paradigma da ciência. E ele estoura as relações humanas na imaginação máxima a respeito do que a gente sabe. Ele é o topo do conhecimento humano. O Interstellar, vou me arriscar aqui, é como se fosse a Odisseia do nosso tempo, sabe? Ele é essa grande narrativa epopeica em busca de uma sabedoria que não estava antes alcançada pela imaginação, sabe? E uma coisa, Lucas, no caso, Ulisses buscando os deuses, né? Que era só um mito e... Exato. Então, perfeito. Antigamente se ia até onde não se sabia mais o que existia. E o Interstellar é isso. O Interstellar, exatamente isso, cara. Porque ele pega todo o conhecimento possível, alcançável, todo o conhecimento disponível, científico está ali, obviamente não 100%, mas todo que precisa estar no filme está ali, e ele dá alguns passos além. De forma mitológica. Ou seja, mitológica? Não de forma... ao bel prazer do roteirista, mas ele tem uma preocupação em calcar todos os passos que ele dá além são calcados em narrativas míticas. Nós viemos, é como se ele dissesse assim, ó, até a parte que o Cooper vai se jogar num buraco negro, dando spoiler, nós viemos 100% alinhados com a realidade. A partir daqui nós não temos nenhum conhecimento. Então vamos explorar a imaginação. Vamos de imaginário daqui em diante. A gente usou todo o conhecimento disponível que a gente tinha. Não tem conhecimento mais sofisticado que esse hoje disponível em mãos humanas. Teoria da relatividade, teoria quântica. Não tem, cara. É o auge do conhecimento desenvolvido no sentido da razão, né? Então, cara, quando chega no topo disso, até aqui eu respeitei tudo. A partir daqui, libera a imaginação. E outra coisa que é incrível também
é que dentro disso aí também, ele deixa claro que a ciência, ela também, assim como para fora, ela não conquistou tudo, né? Do planeta para fora ela também não conquistou tudo. Da pele do ser humano para dentro ela também não conquistou tudo. Perfeito. E eles chegam num ponto onde a Dr. Brand, a filha do professor, que tá lá viajando, que tá lá com eles, né? Lá naquela galáxia distante, ela entra ela provoca o Cooper e provoca todos ali com isso, porque eles têm um ponto que eles não têm mais informação. Todas as informações que eles têm não conseguem definir para qual que é o planeta que eles têm que ir. Eles estão entre 2 planetas, eles não têm nenhuma informação que ajude eles a tomar essa decisão. E ela decide um planeta. Eu quero ir para esse aqui. E o cara, o Cooper, sabia que ela estava apaixonada. Ela era meio que tinha tido uma paixão por um desses caras. Por um cara que estava nesse que tava nesse planeta. E ele fica bravo com ela, fica puto. Quer saber? Eu vou te dizer. Eu descobri, eu sei que tu era apaixonado por esse cara. E ela fala assim, sim, eu era. Ele falou, porra, tu quer nos fuder, tu quer nos matar, só por causa que tu é apaixonado por cara, tu quer ir pra um planeta, e se for o planeta errado. Aí ela fala assim, não é isso. É que é o seguinte, como a gente não tem nenhuma informação, eu tô aqui muito intrigada, tentando pensar por que eu ainda amo esse cara e por que eu quero ir pra lá, sabendo que ele tá morto. Sabendo que não tem... Porque ele fala, né? Fazer. O amor não deve ter alguma função, e ele responde, tem função, elo social, perpetuação da espécie, filhos e tal. E ela fala, mas isso não explica por que nós amamos pessoas mortas. E aí fica aquele diálogo ali que eu quero fazer um parênteses. Que é importante a gente colocar uma história agora nesse bolo. Então eles vão lá, descobrem lá 2 chances de salvar a Terra, eles vão tentar o plano A. O segredo é que quando eles vazam do planeta, né, decolam a nave, a esperança é que antes deles voltarem, o Professor Brand vai ter resolvido o cálculo lá. E aí eles, enfim, vão tendo várias aventuras, se deparam com esse diálogo. E aqui era um filme que quando foi lançado tinha expectativa do realismo do Nolan, do Batman. Vamos lembrar com a lógica, né? O Nolan tinha feito... Qual era os fãs do Nolan? Ele tinha feito Amnésia. Ele tinha o fã da linha do tempo, dessa coisa dele saber brincar com diferentes linhas do tempo, de ser um cara meio cult. Ele tinha estourado os Batmans com essa coisa do realismo e tinha prometido Interstellar, quase que um tratado da física, assim, em forma de cinema. Então tinha muito nerdzão nesse filme e também esquerdista. Além dos nerdzões, estava a crítica especializada ali e tal, o cara do Batman, blockbuster, ele estava com um certo estigma em cima dele. E isso fez com que Interstellar, no lançamento, fosse esmagado pela crítica profissional. A crítica profissional, 9 aspas, né? Tudo em rosa, assim. Mas falando sério, essa crítica colocou muitos defeitos no filme nesse ponto de vista. Sabe qual? 2. Excesso de diálogo e nas palavras do crítico, esse absurdo do amor no meio de um filme que se diz sério. Então... Qual é o nome desse cara? Tem aí? Tem vários, cara. Desse merda completo, desse imbecil idiota. Cara, inclusive... Que não faz jus da oportunidade que ele tem de viver a vida dele. Blogs famosos de ovos quebrados no Brasil de cinema criticaram pesado Interstellar. Gente ruim, sabe? Ruim, cara ruim. Limitado, cara, né, muito limitado, né? Porque isso... Os caras massacraram bastante e acontece que o Interstellar venceu, assim, resultado final, ele venceu isso, né? Ele ficou com um público pra mim esse é o típico grande. Caso aquele do, porra, assiste o filme aí, velho. Tenta pelo menos. Cara, eu acho que é mais grave. Eu acho que é mais grave, sabe por quê? Porque eles estão criticando o assunto do filme. Perfeito, pra mim isso Exato, esse é o assunto do filme. Isso significa que, assim... De novo, raciocínio por imagens sobrepostas. Felipe sempre deixa isso. Mas é que eu acho que é isso no final. Mas é que a limitação do cara é essa. Porque exatamente é isso. Burro, porque se tu simplesmente olhar o contexto, o desenrolar da narrativa, enfim, o que eles estão tentando resolver e tal, beleza. Tu pode ter essa interpretação. Mas o filme tem uma mensagem, uma mensagem profunda, uma mensagem que está implícita ali, que é justamente esse equilíbrio, esse desafio entre a ciência, entre o robô, entre o que é enfim, criado pelos seres humanos e aquilo que é inexplicável. A complexidade do ser humano. A complexidade do ser humano, exatamente. E todo o filme, todas as cenas, elas estão totalmente relacionadas a isso. Todos os momentos de conflito, quando eles vão para um planeta e ficam mais tempo do que deveriam ficar e voltam e o cara tava lá esperando. E o cara sempre diz, é porque eu perdi a esperança. Ele traz várias vezes essa mesma coisa. O cara que fica sozinho, sendo testado por muitos anos naquele lugar, e ele acaba meio que
traindo todo Em resumo, ao longo do filme, os personagens, mesmo sendo os maiores cientistas do mundo, né, ainda que sobraram, eles se encontram em dilemas em que a ciência não dá conta das decisões e eles precisam tomar decisões baseadas no fato deles serem humanos. O que vai definir, no final das contas, é isso. Exatamente. Olha só, os caras que a gente dá bola, né? No Brasil, o principal crítico foi o Daguito Rodrigues. Tem a imagem dele? Deixa eu procurar. Tem uma referência que eu vi no filme a cara do cara. Que eu achei muito boa, porque ela condiz com uma coisa real, que de fato aconteceu fazem poucos anos. Daqui do Rodrigues, vamos ver aqui. Teve um momento que o Cooper fala que ele não confia 100% nesses robôs e tais tarefas ali do desafio tem que ser feita por humanos, assim, né? Porque eles têm medo de morrer. Porque eles têm medo de morrer, perfeito. O instinto é o que faz com que eles consigam realizar aquilo. Interestelar não é um filme bom. E o Cooper fez um comentário que me chamou muita atenção, porque aconteceu faz pouco tempo isso na realidade. Ele fala, quando eu tive o meu acidente, eu só tive o meu acidente por causa de uma máquina, né? Que a máquina, piloto automático, alguma coisa, fez desacelerou, ele fala, desacelerou quando não devia. Quando não devia. E ele cai, né? É a cena do sonho inicial. Isso aconteceu, teve uma frota de aviões que saiu agora, de Boeing, não sei exatamente a definição, sei porque tem um tio que é piloto, ele me contou os detalhes. Boa isso aí, Felipe. E esse avião foi proibido de circular, tem centenas de aviões que estão parados no deserto, um prejuízo imenso, fora, se não me engano, 2 ou 3 acidentes que mataram todo mundo que estava a bordo, que foi justamente isso, foi a tentativa da implementação de uma nova tecnologia que limitava a liberdade do piloto e fez com que em alguns voos, no momento de decolagem e tal, o avião fizesse um movimento que o piloto não conseguia compensar e o avião caiu. Aconteceu na Índia, se não me engano, em outros casos. Exatamente o mesmo caso do filme. Cara, pra eu esculachar com o Daguito Rodrigues, e só pra brincadeira à parte, ele não tá sozinho nessa crítica. Foi praticamente todo o mercado da crítica. Pegamos o Daguito pra Cristo aqui. Mas ele foi críticos, cara, pessoas que, se a gente fosse levantar o nome, ficaríamos tristes, assim, pessoas consagradas e tal. E Hollywood, profissionais e tudo mais. Mas Hollywood... Então, cara, eu acho que tem um problema aí que é extremamente grave. Caralho, apareceu um pânico ali na janela agora. Cara, se a gente parar o podcast de 2 minutos é porque a gente morreu. Tem um problema grave aí que é o seguinte. O Cooper tá lá. Eu até tive uma conversa boa esses dias com um cara falando exatamente disso, provando que Interstellar era um filme pra salvar a família e não a humanidade. O Cooper, ele tá lá pra salvar a família. Pra salvar a família. E aí é 100%... Mas esse é 100% o elo dele, tá? Mas essa é a mensagem do filme. Todos os outros estão lá pra salvar a humanidade. É uma teoria, espécie, todos estão lá pra isso. E todos vão falhar gravemente no que estão fazendo. E ele vai várias vezes ser o mais corajoso, o mais valente, o mais fudido, o mais pra cima, o mais foda. Vai posar, vai arrancar, vai acoplar, como tá aqui na TV. Vai fazer tudo o que tem que fazer, cara. Vai se jogar dentro do buraco negro, vai mandar mensagem pro passado. Vai fazer tudo o que tem que fazer porque ele tá salvando a família. Ele quer mais é que se foda a humanidade. Ele tá salvando a família. Perfeito. E a menina Brand, o único acerto dela, e que foi um grande acerto, foi justamente no momento em que ela deixa de lado um pouco mais um detalhe. blá de salvar a humanidade. E ela diz assim, porra, eu só quero ir lá encontrar o amor da minha vida. Se tivesse ido, teria dado certo. E mais um detalhe, o maior... E ajuda ele a despertar E olha que dicotomia, o cara que é o maior traidor do filme, que é o cara que foi na missão Lázaro anterior e que fica lá naquele planeta... É o cara que tem o pitch de salvar a humanidade. É o cara que tem o pitch de salvar a humanidade, o pitch abstrato de salvar a humanidade, e mais do que isso, ele era o único que sabia que a história da teoria da gravidade era uma mentira, ou seja, ele não tava com nenhum incentivo de salvar aquela humanidade que estava lá, nem nenhum familiar, nem nada. Isso é importante. Para o pessoal que não lembra, eles vão para lá com a hipótese de que o professor vai resolver a teoria, né, para eles voltarem. Só que isso é um migué. Ele já viu que não dá para resolver essa merda daquele jeito que ele tava tentando há muito tempo atrás. E ele criou essa história para as pessoas irem. Se motivarem a ir. E o único que sabia era o Matt Damon, por sinal, muita raiva do Matt Damon nesse filme. Deve ser que nem aquela personagem de novela que apanhava na rua, sabe? O Matt Damon foi sensacional nesse filme. É, muito bom. Ele é tão bom que raiva dele, ele é muito bom, ele aparece pouco no filme. Ele só tem quase que uma participação especial, né? Isso. E ele é fenomenal, né? Porque ele faz perfeito. Esqueci o nome dele, é o... Dr. Man. Dr. Man, de Thomas Mann. Isso é um easter egg importante. Dr. Man, do Thomas Mann, que é o racionalista da filosofia que abre a ética da coordenação social. Só pra gente fazer um parênteses pra ver que Nolan nunca tá de zoeira. Como o projeto que ele vai é o Lazarus que ressurge dos mortos. Nolan não brinca no campo de batalha, entendeu? Cara, e aí,
Porra, todo filme é essa coragem do cara porque ele quer salvar a família e não a humanidade, a espécie, não sei o quê. E ele justamente sobrepõe. Então quando o cara fala assim, que diálogo absurdo sobre o amor. Sabe o que, pra usar uma teoria que eles gostam muito de usar, sabe o que esse idiota tá falando? Que ele não conseguiu passar da camada 1 do filme. Eles adoram a teoria da 4 camadas do filme, né? Cara, tu não conseguiu passar da 1. Tu não tá entendendo nada do filme. Tu não, nenhuma mensagem, nenhuma. Tu tá raciocinando tudo errado. Tu é burro. Não conseguiu, não. É limitação, é que não é questão de opinião e gosto. É limitação cerebral, problema cognitivo, pouca proteína. Alguma coisa... Faltou feijão de manhã. Faltou feijão, cara. O ferro tá baixo. Esse cara é muito burro. Tem uma mensagem do caralho que ele bota lá em cima que é o seguinte. Ele dá a entender, cara. Agora eu vou puxar uma polêmica, eu vou enviesar a mensagem. Já enviesei. Todo mundo já sabe que isso aqui é uma apologia ao filme. Tudo bem? Agora, não, 100%. Mas tá todo mundo cego aqui. Agora eu vou vender. Agora eu comecei na tese que o Interstellar é um filme conservador, eu vou até o final dessa tese. Que é a tese do seguinte. Além desse negócio... O Interstellar é o filme mais conservador que eu já vi. Além desse negócio de salvar a família... Mas eu não digo porque tem uns Mel Gibson da vida. Paixão de Cristo. Mas ele é muito conservador. Mas, cara, além desse negócio de salvar a família, tá? Tem uma mensagem lá em cima que eles dão no topo, que é muito foda. Que eles dão a entender que a humanidade é muito mais importante que o planeta Terra. Porque eles estão imersos nessa narrativa. Essa mensagem é fantástica. Cara, isso tá até... Eu fui percebendo depois que isso tava, inclusive, na campanha de lançamento do filme. Na campanha de lançamento, alguns cartazes... Parece que esquecemos quem somos, né? Não, e alguns cartazes do filme diziam assim... Não lembro exatamente a frase, mas alguns cartazes do filme, antes dele ser lançado, diziam assim... Nascemos nesse planeta, não estamos destinados a morrer nele. Já tinha... Ele fala exatamente essa frase, e ele tem todas essas frases, né? Nós esquecemos de quem nós somos definidos pela habilidade de superar o impossível e tal. Então, cara, ele várias vezes traz essa mensagem que nós nascemos nesse planeta e não estamos destinados a morrer nele. A humanidade é mais importante que o planeta Terra. Cara, isso é uma reversão muito boa. Muito bom, cara. Uma reversão de frame, entendeu? Mensagem para os ambientalistas e tudo mais. É muito importante porque, na verdade, o que move todo o tempo essas brigas hoje em dia que ocorrem, né, políticas, ideológicas e tal, é justamente porque existe uma sensação de quem, vamos dizer assim, de quem fica... de quem fica irritado com os ambientalistas, de quem olha para eles e tal, é que justamente que existem problemas humanos acontecendo e os caras estão preocupados com a plantinha. Não é que as pessoas não gostem das plantas, né? As pessoas que não gostam dos ambientalistas... O problema é o enquadramento que é feito, que transmite uma mensagem, uma ideia de que o ser humano é um bandido inferior que está destruindo o que é bom... E aí entra o Peterson, aí, só pra agregar, né? Pra quem leu 12 Regras ou quem acompanha o Peterson, ele fala muito bem dessa questão. Não que só ele fale, mas eu lembro dele, ele organiza muito bem esse raciocínio. De que, a gente acha, bota o ser humano no espectro de um vilão e a natureza a bonzinha e tal. Bota o ser humano dentro da natureza pra ver o que acontece. Vai pro meio do mato, fica uma noite no meio do mato, pra ver se a natureza não te corrói, destruição te destrói total, cara, numa noite. Natureza é destruição. E vou fazer o que o Olavo fala também, que é a paralaxe cognitiva. O cara tá raciocinando como ele estivesse fora da natureza, só que ele é a natureza. Então ele tá numa posição que não existe, ela é mera abstrativa. E por ser meramente abstrativa, é impossível que ele tenha essa posição. É só uma brincadeirinha cerebral, entende? Cara, ele é a natureza. Como é que ele tá se colocando fora da natureza para avaliar os impactos dele na natureza? Entende que isso não é realista? O que ele tem que avaliar, o que é possível, o que sobra uma brecha para se discutir e avaliar, a administração de recursos para o próprio ser humano se dar bem. Né? Mas essa coisa de... Cortamos 3 árvores. O que isso significa, entendeu? O Castor também corta 3 árvores. O Interstellar deixa essa questão ambientalista tão pequena. Tão insignificante. Ele joga no universo. Tão insignificante, cara. Ele faz isso ficar... E ele pega a ciência que muita gente... O conservão chato. Muito conservão chato pega pra Cristo. No seguinte sentido, a ciência é o problema de tudo. Isso é uma importante reconciliação. Porra, cara, isso é uma importante reconciliação. Tu vai entregar a ciência. Os caras que fizeram computador, câmera, vídeo, foto. Tu vai entregar isso pros esquerdistas. Os caras que fizeram arma. Tu vai entregar pra esquerda. Tu vai dizer assim, não, isso aqui é coisa de esquerdista. Cara, não, né? Por favor. E se o problema é questão de religião, de Jesus Cristo, de não sei o quê, cara, tem uma parte gigante dos cientistas são religiosos. Então, isso é uma reconciliação puta importante, os melhores, diga-se que a gente deixa passar, assim, e que o Interstellar vem, em vez de dar um discurso que nem eu tô dando aqui, faz uma obra de arte pra tu ficar bem com a ciência. Os melhores cientistas, diga-se de passagem, são cristãos. Ela bota junto com essa mensagem lá em cima, uma hora que a doutora Brand fala pra ele que a natureza não é má, a natureza só é o que é. Lembra disso? Ela fala, ele tá perguntando assim, não, mas nós vamos ser esmagados pelo buraco negro. Eles estão viajando lá sobre tudo que pode dar errado com eles, né? E ela fala assim, ó, mas é assim que é,
E isso não é mal. Aí ele dá uma brincada, ele fala assim, parece bem mal pra mim acontecer isso comigo, não sei o quê. E ela fala assim, não, mas a natureza não é má, a natureza só é o que é. E ela fala assim, mas como é que tu acha isso? Ela fala assim, é a natureza. Então tem toda essa brincadeira com os negócios. Tem uma frase que eu queria perguntar se vocês tiveram alguma reflexão sobre ela, porque o filme insiste muito nela, né? Que é a primeira vez quando eles decolam e tem o primeiro contato lá com o professor, que ele não adentra a escuridão apenas com ternura e tal. Raiva. Eu não me lembro exatamente os detalhes dessa... Mas é bem profundo e um pouco complexo, difícil de pegar na hora, assim, né? Eu não sei qual foi a interpretação que vocês tiveram disso, né? Ele volta várias vezes no filme, essa frase é citada no final, é colocada de novo, enfim. Ele antes de morrer fala isso, né? Me parece... Oi? Ele morre falando essa frase. Ele morre falando essa frase. Ele vai repetindo isso aí sempre. Eu até queria saber o nome para poder o pessoal pesquisar, o nome do autor, né? Do escritor. Dylan Thomas. Dylan Thomas. Não entreis docilmente nesta noite escura. Você pode procurar aí o que você acha. Lê completo aí. Não entreis docilmente nesta noite serena, porque a velhice deveria arder e delirar no termo do dia. Odeia a luz que começa a morrer. No fim, ainda que os sábios aceitem as trevas, porque se esgotou o raio nas suas palavras, eles não entram docilmente nesta noite serena. Homens bons que clamaram, ao passar a última onda, como podia o brilho das suas frágeis ações ter dançado, odiai a luz que começa a morrer. Aí ele bota, junto da morte, homens graves, que vedes com o olhar que cega, quando os olhos cegos fugiram meteoros e seriam alegres. E aí ele vai, não entreis nesta noite escura, não entreis na noite apenas com ternura. Ele não fala, obviamente, toda essa frase. É só um pedaço. É difícil, até porque para interpretar isso, talvez o ideal fosse conhecer todo. Eu conheci, só vi agora a frase completa, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, pro filme, pega muito ali talvez o trauma de vida do próprio professor Brand, né? Porque tu pode perceber que ele é um dos personagens mais importantes dessa empreitada. Ele realmente é um dos grandes responsáveis, né? Ele é talvez o grande responsável. O herói é o Cooper, mas ele é o grande responsável. Ele é o pai da ideia, ele é o pai do projeto, né? E olha o que ele tem que fazer para conseguir que isso aconteça. Ele mente para todos. Ele não entra essa noite com ternura. Olha aqui, ó, a frase o que me parece... vai pro filme aqui. Vai a seguinte frase pro filme. Não entreis docilmente nesta noite serena, porque a velhice deveria arder e delirar no termo do dia. Odeia a luz que começa a morrer. Então, é isso. Ele morre com essa amargura. Ele morre mal, por causa que ele adentra essa noite. E que é a noite, esse final, né, de planeta Terra. Ele entra com essa amargura, ele mente para as pessoas, ele morre mal, mesmo ele tendo feito a coisa certa. Ainda no... A minha interpretação é essa, assim. Pois foi mais ou menos o que me pareceu, assim. Ele, inclusive por ser o cara que criou a mentira, né, em relação ao plano A, etc. Essa coisa de você adentrar a escuridão, quando olha o texto inteiro, você vê que ele tá sempre insistindo nisso, né, apenas com ternura, enfim. Tem a raiva quando a luz se apaga, quando a luz se esvai, né. Eu acho que é meio que o que moveu ele, inclusive, em tomar essas decisões, porque ele entendeu, dentro desse raciocínio, né. Eu preciso dizer para os caras que existe uma esperança de salvar isso aqui, porque as pessoas vão querer preservar a sua espécie, elas vão querer preservar a sua existência, elas não vão querer que essa luz se apague. Então eu preciso, através disso, fazer com que as pessoas se motivem a resolver isso, né? Eu também vejo que tem um aspecto, assim, de não deixar a luz se apagar até o final, assim, sabe? Porque quando ele fala lá de não entrar na noite escura, porque a velhice precisa arder no temor do dia. Tipo, é temendo o dia que a nossa velhice precisa estar ardendo, entendeu? E não dá pra entrar nesse fim de vida docilmente. Tem que estar trabalhando pra não morrer. Então, acho que também pode ser que tenha essa mensagem. Confesso que eu não conheço bem o poema. De novo, tu comentasse, né, sobre ser um filme conservador. Essa mensagem ela é muito conservadora, né? É a mensagem da não infantilização da velhice. Cara, uma das coisas mais conservas ainda na coragem do Cooper pela família é uma cena que, revendo aqui pro podcast, eu lembrei o quanto ela é forte, porque junto com muita coisa, sempre que vem uma coisa, né? Quando ele vai fazer o pouso no primeiro planeta, como eles perderam, do segundo planeta, aliás, como eles perderam muito tempo, tá? No primeiro, lembra? Ele resolve fazer um pouso por fora, que eles vão perder combustível, mas vão ganhar tempo, lembram disso? E aí ele faz um pouso, cara, ele vai por fora aqui do planeta, e em vez de ir por dentro, que aí a gravidade ia foder o tempo deles, né?
E aí, olha só que foda, o quão conserva esse Cooper. Que ele vai por fora e aí ele faz o pose em queda livre. Ele desliga pra não perder o combustível e pra não perder tempo. Então ele faz o pose em queda livre. E aí que ele fala a frase lá a única vez que eu caí foi porque uma máquina desacelerou quando não era pra desacelerar. E aí ele responde isso pro Tarso, porque o Tarso pergunta, né? Vamos desacelerar. Aí ele fala, não, a única vez que eu caí é porque uma máquina desacelerou. E aí tá disparando um monte de alarme enquanto eles estão caindo. E aí o Tarso fala assim, ó, quer que eu desligue os alarmes? E o Cooper responde, não, eu preciso sentir no ar. I need to feel the air, ele quer dizer, eu preciso sentir o clima. Então, olha isso, tá ligado? Um monte de alarme tocando, quer que eu desligue os alarmes? Os alarmes tocando assim, ele fala assim, ó, no, I need to feel the air. Ah, e a voz do McConaughey É o tempo todo isso, né, cara? Cara, a voz desse cara, acho que tem poucos atores, né? Acho que o Matthew é que nem o Al Pacino também, né? Que a voz faz parte do quanto ele é bom como ator, e o Matthew também tem isso. Uma outra coisa que é sensacional. Uma ginga, e tem uma mensagem. E tem uma mensagem. Uma outra coisa que eu achei sensacional e tem uma mensagem conservadora muito forte. É aquele diálogo. Esse diálogo é muito porrada. Que ele tá falando com a colega dele, esqueci o nome dela agora. Dr. Brand? É a Dr. Brand, mas é a filha do isso, a filha do doutor. E eles estão conversando e ele tá meio mal, né? Porque a filha dele não tá mandando mensagens pra ele. Até aquele momento ela nunca tinha mandado uma mensagem pra ele porque ela tava brigada com ele, né? Ela não aceitava o fato dele ter abandonado ela. E daí ela falou assim, mas não era mais fácil tu dizer pra ela que tu tava indo salvar a humanidade? E daí ele fala assim, é muito demais, bom, essa muito bom. Cara, é demais. Ele diz o seguinte, pois talvez você não saiba disso ainda, mas quando a gente tem filhos, o que nossos filhos mais precisam é que a gente dê seguranças pra eles. E isso impede a gente de dizer que a humanidade está acabando. É muito bom, muito cara, bom. Sempre as prioridades do Cooper em família, sempre em alto. Sempre em alto. Tem o grande drama do Dr. Man, matando ele, o Dr. Man com aquela frieza total dele. Muito provavelmente o Dr. Man também, eu não sei qual é a história, mas acho que também deve ter perdido a família, alguma coisa assim. É um cara ressentido com toda essa história. Resolve ser um cara do mal, né? Ele bota o argumento lá, ele bota a justificação, né? Pô, tu não foi testado como eu fui, eu tô há anos. Ele é um cara ressentido, né? E ele sabe o valor da família. Ele criou todos os argumentos pra justificar aquilo que ele tava disposto a fazer. Ele criou sozinho, todo. E ele criou muita coisa ali pra... E ele conhece bem essa história da família e tem aquele drama gigante que ele fica falando pro Cooper o que se vê quando está morrendo, né? Ele fala assim, você sabia, Cooper, que quando as pessoas estão morrendo, elas veem aquilo que mais vale pra elas e que isso é os seus filhos. E aí depois quando ele suspiro é a tua continuidade praticamente. Exatamente. Né? Fica na... e aí quando ele mata, quando ele tá ali, por isso que o personagem ficou tão foda, meu. Percebe? Até me arrepio agora de lembrar. Porque ele é um cara que, por mais que ele seja um cara do mal e tal, tu vê que ele tem um trauma, uma coisa, ele não é sempre, ele não tá ele certo. Sabe que é uma merda. Ele sabe que ele tá fazendo uma merda, cara. Ele sabe que é uma merda. Ele quebra o capacete do cara e ele fala assim, ele fica mal, cara. Vocês percebem? Ele fica mal, ele olha o Cooper morrendo e ele fala assim, cara, eu preciso ir embora, eu sei que tu tá sofrendo, né? Tá vendo teus filhos, né? Eu sei, cara, eu sei, tá foda. E vai, ele tá meio pirado, cara. Sim, porra, sim, ali é foda. Isso não tem aquela infantilização do vilão, aquela coisa... não, exatamente. E você está morrendo. E eles ficam fudidos nesse planeta, cara. E quando eles voltam, tem a cena clássica de que eles encontram lá o outro astronauta que estão com eles lá. E aí o cara já tá meio mais velho, assim, com uma barba meio branca. E ele fala assim, por que vocês demoraram tanto? Já faz 25 anos. Essa cena é muito boa. Só que, cara, foi uma cena de minutos, porque tem o lance do tempo passar diferente. Pra quem já viu e daí eles perguntam, né? Mas por que você não usou a câmera pra dormir, sono, né? Pra ficar a câmera de sono, né? Que daí ele não envelheceria, né? E daí ele fala assim, é que eu já tinha perdido a esperança. Eu não queria passar o resto da minha vida dormindo. Cara, porque imagina, o cara ficou 2 décadas numa nave esperando, tu entende? Tipo, cara, 2 décadas. Pra quem viu o filme, assim... Em vários momentos. De novo, repito pra quem esqueceu no início do podcast, cara. Isso é real. Esse cálculo que eles fazem é um cálculo foda. Vai estar até presente na trilha sonora. Eu acho que assim, depois que tu vê o filme, de novo, as camadas, né? O filme, assim, pra nós que já vimos, sei lá, 10 vezes cada um aqui o filme, a gente tá muito nesse negócio aqui das frases super conservadoras ou dos dilemas ideológicos, assim, né? Do que o filme aborda, do que o filme traz. Mas eu me lembro da primeira vez que eu vi o filme. Nossa. Esse momento em que os caras voltam do planeta e o cara tá ali e os caras perguntam,
cara, quanto tempo tu ficou acordado? Ele ficou assim, ele olha, 23 anos. Eu me lembro que no cinema, eu me lembro das pessoas fazerem, tipo, efeitos sonoros, as pessoas... as pessoas... Sabe, aquilo ali te tira o ar, cara, tu fica... E aí vem uma cena que eu não consigo... Quando eu sei que ela tá vindo, eu penso assim, ó, cara, será que eu vou chorar de novo nessa cena? E aí, quando ela vem, cara, eu caio no choro que nem um retardado, que é o fato de que ele tá sem receber as fitas, né? Porque ele tá sem ver, tá lá. E aí ele bota. Ele virou meme, virou meme. Virou meme. E aí, cara, tu bota aquilo ali, ele bota o negócio, cara. E primeiro que tem. Primeiro aspecto técnico ali da qualidade do ator, né? Eles conseguem botar uma câmera na cara dele e falar assim, ó, chora aí, meu. Sabe? Então, tipo, ele fica chorando ali, de frente pra ti o tempo inteiro. E né? aquele choro que chora tanto, chega a cansar de chorar, depois chora de novo. Aquela dor, tu acredita na dor dele 100%. Vocês viram o Clube de Compras Dallas? Não. Não vi. Assistam, cara. Se Vale a pena, hoje, assistam, porque é ele, velho. Ele ali, ele é o ator, ele é fudido. E ele tem um choro clássico também, que também virou meme nesse filme. No carro ele tem um choro. Cara, e aí tem todo aquele negócio. Cara, assiste essa cena, por favor. Não tem nenhuma chance de a gente conseguir explicar aqui. Mas e aí eles terminam isso. Pra mim tem uma frase que também é simbólica após isso tudo. Que eles começam a fazer causa, eles começam a ver os outros planetas, ver que não vai dar combustível, sabe? Eles começam... E aí eles já envelheceram 25 anos, um cara morreu, sabe aquela coisa assim? Eles olham isso aí. E eu me lembro dele falar assim, ó. Fala assim, ó. Não estamos preparados pra isso. Tipo... Cara, a gente sabia toda a teoria, a gente sabia a gravidade, a gente sabia que o tempo era diferente, mas pensa bem, cara, uma vez que tu tá... Tu entende? Tu sai daqui com tudo esquematizado, mas o teu corpo não consegue nem cogitar que isso vai acontecer. Quando tu chega lá... o corpo de quem tá assistindo também, é muito foda. Cara, quando tu chega lá e desce, e em 15 minutos, se passaram 25 anos, e a tua filha tem a mesma idade que tu tem agora, um cara morreu, não tem combustível, a chance de vocês voltar é quase zero, não vem dados suficientes de nenhum país. Isso é tipo na primeira etapa da missão. O cara olha e fala assim, ó... Ele dá um suador nele, assim. O filme... Não estamos preparados pra isso. É tipo Libertadores. O time vai jogar fora e toma 4 gols no jogo de ida. Ih, vai ter cara tipo... Tem um easter egg aí nessa parte. Vai dar bolo. Tem um easter egg aí nessa parte. Não sei até que ponto isso é verdade. Mas a trilha nesse momento que eles estão nesse planeta, que a cada hora, se eu não me engano... A cada hora ou cada minuto? Acho que é cada hora, né? Que representa 7 anos, alguma coisa assim, né? Alguma coisa... 7 years por hora, acho que é. Acho que é mais ou menos 7 anos por hora. E tem uma trilha que fica no fundo que ela fica só marcando um tempo. Que o easter egg diz que cada batida seria o equivalente a um ano. Né? Então, tipo, durante todo o período que ele está lá, tem uma trilha de fundo só marcando o tempo de fundinho, que seria um ano passando na Terra. E aí, cara, vamos aproveitar essa brecha aí pra abrir mas o grande lance, até independente dessa do preciosismo, se quantos cliques, quantos clocks é a hora, mas a sensação que é criada, né? E eu tava olhando sobre isso, essas coisas, que a gente falou dos truques, né? Esse é um dos truques, porque o cara, eles estão falando de tempo, de hora, do tempo tá passando, e aí tem uma hora que o cara grita assim, né? Tipo assim, vamos lá, pessoal, 7 anos por hora aqui, hein? Go, de guerra. E na hora que ele fala isso, entra a trilha do Hans Zimmer com o clique. Então o cara não percebe, ninguém que tá vendo o filme percebe isso, mas inconscientemente todo mundo entra naquele ritmo de ansiedade de que o tempo tá passando. Porque começa, obviamente, na música do filme começa um... É sutil, né? Mas dá a e agora que vocês estão falando disso, vamos abrir um assunto aqui, uma menção honrosa ao senhor Hans Zimmer. Vou fazer até a pronúncia certa aqui pra... Cara, o Hans Zimmer, ele também é um ídolo nosso aqui, agora eu usei certo. Ele é um fã nosso. Ele também é um ídolo nosso, ele é o segundo compositor mais bem sucedido no mundo, só fica atrás do John Williams no sentido financeiro e composição, né? Cara, é um gênio. Assim, eles têm estilos totalmente diferentes, dá pra ser fã dos dois número 1. Isso é só uma forçação de ranking, entende? Ele queria toda a atmosfera do filme de um jeito impressionante. Eu brinco, ontem eu tava assistindo e eu brinquei até dizendo assim, cara, o Hans Zimmer é co-diretor do filme. Não, é aquela parte do filme que nenhum roteiro, nenhum diálogo poderia construir. Nada dá conta. Nada dá conta. Essa, pra quem tá vendo em vídeo, tá aqui a cena do docking, que tem que assistir. Procura no YouTube até, docking scene, sabe? Cara, tem que assistir. E o heroísmo, o arquétipo do herói tá todo nessa cena aqui, né? Essa cena aqui é 90% Hans Zimmer. Cara, e essa cena aqui, cara, toda a cena é embalada pela trilha dele. Cada momento, a hora que ele fica sozinho na nave, a hora que ele decide avançar, a hora que ele decide tentar, sabe? Tudo é a trilha. E o Hans Zimmer parece piada, cara. Eu não consigo acreditar. Mas a história o próprio Nolan fala isso em vídeo, que ele não contou pro Hans Zimmer que era um filme no espaço. Ele primeiro chegou e falou assim, ó, eu quero um filme que um pai tá salvando a filha dele numa jornada impossível.
E aí ele fez a base da trilha e depois eles foram ajustando. Mas a base da trilha foi composta e a gente olha e fala assim, cara, não é possível isso. Isso é impossível. Ah, sei lá, meu. Sei lá qual é que é. Isso não pode ser verdade, entende? Não pode ser verdade, porque essa trilha é muito o universo, entende? E ao mesmo tempo, eu não sei se a âncora ficou perfeita, mas eu não consigo separar a exploração espacial pela família da trilha, entende? Então... O maior instrumento do mundo, né? O instrumento mais grandioso, mais completo, maior de tamanho, maior de tudo, é o órgão, né? O órgão de tubos, né? Tem nenhum instrumento... Me Maior corrige, que eu não tem, né? E mais completo também, porque ele tem 4.500 tubos e ele executa o som, todos os tipos de sons possíveis do mundo, né? E ele é o órgão principal dessa trilha. Procurem o making-off da gravação da trilha. Vale muito Os caras vão pra uma igreja na Europa lá, com um dos maiores organistas da Europa, gravar essa porra. Levam a orquestra pra dentro da igreja, onde tem um órgão, e gravam lá, e é isso, e veja bem, o que é a maior coisa que existe na vida? No universo, é o próprio universo, né? Então o órgão, ele obviamente está conectado com o universo, a grandiosidade do universo e da salvação da própria humanidade nessa cena, porque essa cena é a salvação da humanidade, né? Essa cena aí. É a salvação. E ela tem um simbolismo... Essa cena é diferente. Em toda a trilha sonora o órgão está bem presente, mas nessa cena o órgão está uns 2 graus a mais. Essa cena ela tem um efeito semiótico, acho que o próximo frame que dá aí, eu não sei se é esse, que mostra a nave do tamanho minúsculo, acho que aparece a gargântula no fundo, se eu não me engano. E é tudo muito minúsculo, né? Com a trilha tocando. Uma única chance de salvar a humanidade. É uma única chance, tudo tá dependendo daquilo. Ela tem ele é uma coisa minúscula, tendo que salvar tudo aquela coisa grandiosa. Tudo e o nome gigante da trilha é No Time for Caution, sem tempo para cautela. E isso é genial, porque ele chega a mencionar, né? E de novo, Cooper, conservadorismo. Era muito chato com isso. Que é... Quando explode, que é o Dr. Man tentando fugir na nave, quando explode a nave, tá explodindo o encaixe de uma nave com a outra. E ele decide, e eles olham aquilo ali, e a sensação até de quem tá assistindo o filme junto é, fudeu tudo. Fudeu, acabou. É outro, vai pegar outra linha o filme agora. O roteiro vai desenrolar de outra forma. Vai pegar outra linha o filme agora, não vai nisso. E exatamente quando dá essa sensação, quando tu consegue fazer essa sinapse, a primeira coisa que tem é quase como se ele botasse uma primeira, né? Ele gata assim. Mas é isso. Chevetão. Eu acho que tá a doutora Brando do lado, assim, tipo, uma cara, tipo... Perdemos, sabe? Ele engata uma primeira... E ela olha pra ele, o que tá fazendo? E eles só dão token, que é acoplando, né? E aí começa a trilha já, bem forte, né? Sobe a trilha bastante. E o robô fala pra ele. É inútil utilizar o combustível e ele interrompe, ou seja, a razão, o cálculo, não sei o que, olha e fala assim, cara, não tem como. Não vai dar pra fazer assim. Esquece, cara. Esquece. E ele interrompe o robô, enquanto o robô fala assim, é inútil usar o combustível, ele interrompe e fala possível, assim, né? Ele fala. Analisa a rotação da Endurance. Ele já dá um comando. Aí, pra quem é ligado no filme, quem tá já assistindo há algum tempo, ou já é ligado, já entende. A nave tá rodando e ele pede pra analisar a rotação. E a nave tá sem automático, ou seja, ele vai entrar rodando ali, né? Ele vai rodar, ele quer saber a rotação pra saber o que ele tem que fazer. Aí o cara dá a rotação. 68 rotações por minuto. 67, 68 rotações por minuto. Que é mais de um giro em espaço. Por segundo de uma nave, assim. Cara, e aí ele simplesmente fala assim, ó, prepara os propulsores pra gente girar nessa velocidade. Porque eu vou entrar embaixo e vou encaixar. E aí o cara fala assim, Cooper, it's not possible. E ele, no, it's necessary. e aí a coisa cara, e aí eu faço um parênteses pra fazer uma análise que é a seguinte, né? Nesse universo de ideias políticas ou ideias sobre o ser humano e morais, éticas, etc, existe a ideia do heroísmo, ou vamos dizer assim, do idealismo, uma forma mais fundamental, né? De que a gente sempre tá olhando para situações e querendo buscar algo, uma utopia, etc. O Brasil Paralelo é muito movido por uma utopia, muito movido por um idealismo, né? De salvar o Brasil, etc. E muitas vezes as pessoas... E isso sempre acontece, né? De você ser questionado muitas vezes, mas você não está sendo pragmático, né? E a questão é que é o seguinte, né? É da história do ser humano que nos grandes momentos, os grandes momentos da humanidade, as grandes encruzilhadas em que a humanidade se colocou, seja nessas guerras, seja em momentos individuais da vida de cada um, aquela pessoa que se salvou de uma doença que parecia ser impossível ou se salvou de uma situação, enfim. O ser humano constantemente passa por uma situação onde it's not possible, but it's necessary. Então, o heroísmo ele tem disso. O heroísmo, ele inevitavelmente, se você é um
um idealista, em algum momento, inevitavelmente, a sua busca por uma utopia, ela vai se deparar com a não possibilidade. Racionalmente não é possível. O Interstellar não está só no nosso logo, está no nosso slogan também, onde há vontade há um caminho, né? É outro jeito de dizer a mesma coisa. É um jeito de dizer o seguinte, cara, onde há vontade há um caminho, significa o quê? Se tu tá dizendo que onde há vontade há um caminho, tu tá também dizendo que não tem outro caminho, ou não tem outro caminho senão a vontade. Você tá querendo dizer o seguinte, cara, todos os cálculos estão nos dizendo que não é possível, porque, cara, realmente se tu analisa o Brasil, hoje ainda talvez alguma esperança, mas antes do impeachment, talvez. Ou talvez tenha pessoas que até hoje olham, muita gente olha hoje e diz assim, cara, não é possível, o Brasil não tem jeito. Coisa. Os portugueses, a educação, a vira-lata, o Brasil não nasceu pra dar certo, não sei o que. Todo mundo racionalmente pode dizer assim, cara, não tem chance pro Brasil. Mas se você é um idealista, você tem que dizer, it's necessary. Cara, é que aí eu vou repetir um filósofo aí que diz o seguinte, nunca houve chance pra humanidade, né? É um milagre. Entende? Nunca houve chance, cara. Nunca houve chance. Atravessar o estreito de Beringer no gelo, viver nas onças. Nunca foi racionalmente possível fazer aquilo ali, sabe? Se tem uma civilização construída com os prédios, não é com base no pensamento de, será que dá isso aqui, sabe? A tônica do filme, aquele trailer, o trailer 2, aquele trailer é muito bom, não lembro todas as frases agora, mas ele fala dessas coisas. Somos movidos pelo impossível. E aí ele vence isso só pra não deixar perder, pra quem não entendeu a fodeza do Hans Zimmer. Vou pegar algumas trilhas sonoras que ele fez que estavam no teu imaginário aí. Ele fez o Rei Leão junto com o Eric Clapton. só pra começar bem, tá? Ele fez Piratas do Caribe, também é uma música que todo mundo lembra. Ele fez O Último Samurai, que não entrou por esse hall total, mas é maravilhoso. Cara, ele fez isso, ele fez Inception. Ele inaugurou uma modinha que é aquele silêncio seguido pelo... Cara, ele inaugurou aquela moda de fazer os trailers assim. Ele usou no Inception muito isso, né? E alguma coisa disso. Então, cara, vale muito a pena. Tem várias outras ainda. The Crown. The Crown, cara, ele é... The Crown é absurdo. Ele é maluco. Então, procura o trabalho dele também, que vale bastante a pena. Pearl Harbor. Cara, e uma outra coisa que eu ainda quero comentar do filme é o seguinte. Eles saem de... Nossa. eles saem de lá e eles vão direto pra Gargantua, que é o logo do Brasil Paralelo. E a Gargantua é uma representação do buraco negro que eles fizeram. E aí tem um troço importante pra caralho, que é o seguinte. Não existia essa representação. O físico, esse que foi correteirista, teve que estudar pra caramba junto com os caras, pegar todos os dados e processar teras e teras em computador para fazer uma mini simulação e depois deu lá uma lente gravitacional, com aquela distorção que fica no caminho, né? E aí eles ainda pegaram os dados simulados e ainda aportaram conhecimento qualitativo, ou seja, não bastou simular, eles se deram conta que se essa lente gravitacional acontece e puxa toda a gravidade para lá, a luz também vai girar na volta em vez de ser puxada para dentro, porque a luz vai ser puxada para dentro em círculos. E aí os caras foram lá e desenharam o buraco negro na loucura. Tipo, na loucura aspas, com muito estudo, mas fizeram e tal. E aí os fãs do Nolan adoram dizer que o Nolan desenhou o buraco negro, porque ano passado os caras conseguiram a primeira foto da história da humanidade do buraco negro e é uma lente gravitacional com a luz orbitando na volta. Então, ele fez a primeira representação, que é um pouco absurdo, fidedigna de um buraco negro. Antes ele era retratado sempre como parece um Saturno, né? Um buraco no meio, um monte de coisa vindo na volta, assim. Uhum. E ele fez essa representação de uma lente 3D, porque se ela distorce o tempo, distorce o espaço, ela é tridimensional ali, né? E com a luz na volta, porque ela não seria puxada, ela ficaria inspirando na volta, né? Então cara... E a onda é real por causa disso, eles tiveram que fazer o estilingue gravitacional, toda aquela estratégia dele, essa manobra nos custará não sei quantos anos, tudo aquilo, cara, os caras foram no cálculo. Os caras calcularam aquilo ali, quanto tempo vai dar, quanto tempo não sei o quê, sabe? Qual é o tempo que ele tem que ir, foi tudo bem desenhado, então, parabéns mesmo, né? E um motivo, assim, um dos motivos, usando um repertório, porque foi muito mais no amor e no instinto do que qualquer outra coisa, né? Mas uma das coisas que eu penso assim, olha quanto o Brasil Paralelo tem a ver com isso, né? Cara, a Gargantua é o imaginário, né? O imaginário máximo, desconhecido, o ilocucionário, como fala o Marcos Boeira, né? Aquilo que é inexpressível, indizível, inacreditável, impossível, sabe? Cara, é isso. A gente lembra, eu nunca vou esquecer uma vez que a gente estava numa aula com o Marcos Boeira e aí terminou a aula e a gente fez mais algumas perguntinhas, né? Ficamos ali até 1, 2 da manhã com o professor. aquela pós-aula que dura mais que a aula. E eu me lembro da gente perguntar aí com relação ao Brasil, as esperanças dele e tal, e ele deixar bem claro pra gente, né?
que tipo de esperança que ele tinha pro Brasil, e a esperança está muito calcada nesse aspecto daquilo que não se pode descrever, daquilo que se pode chamar de graça divina, ou seja, qual for o termo, para aquilo que só pode acontecer além da racionalidade, né? E o Brasil Paralelo é muito baseado nessa... O branding todo do Brasil Paralelo, o direcionamento, é baseado nesse filme, totalmente. Tem uma mensagem no final que eu não queria deixar de comentar, que logo que eles conseguem, então, acoplar, passar dessa cena, eles elaboram ali uma missão, então a Dr. Brand vai procurar esse planeta, então ir até esse planeta para executar o plano B, e eles vão mandar o robô, né, para captar os dados dentro do buraco negro, enviar eles para a Terra, para que isso sirva para a equação, né, que é o que está faltando, os dados dentro do buraco negro, né. E daí eles chegam lá no momento assim, final do filme, ele desacopla o robô cai lá dentro do buraco negro, e daqui a pouco ele desacopla ele mesmo, né. E daí ela, como assim? Não faça isso, não sei o que, por que você está fazendo isso? E daí ele fala assim, lei de Murphy, sempre precisamos deixar algo para trás. E ele fala a mesma coisa que o robô, achei sensacional essa mensagem no sentido do sacrifício, né? O robô fala isso, né? Vocês humanos sempre precisando deixar algo pra trás. Quando ele fala pra deixar o TARS no buraco, vocês humanos sempre deixando algo pra trás, né? E é uma lição gigantesca, né? Total. Os ciclos da vida, deixar coisas pra trás, deixar as passagens de etapa da vida, né? A vida adulta deixando a adolescência para trás e tal. Tem uma passagem muito foda disso aí na terceira temporada de Stranger Things. Vale a pena a gente comentar, trazer para podcast qualquer dia desse. É fantástico, é uma mensagem conservadora. Muito. E o que acontece dentro da garganta, né, cara? A gente não tem nenhuma condição de dialogar aqui sobre isso. Porque Eu acho que não estava preciso cientificamente. Cara, mas ele fala, o Nolan fala ali, né, meu? O cara, sei lá, tem que ser muito burro pra querer jogar o que eu fiz ali, sabe por quê? Porque não tem nenhum dado sobre isso, nenhuma informação, ninguém ali sabe é licença nada. poética total. Ali é licença poética. E o que ele pegou? Ele pegou uma espécie de quinta dimensão, um negócio assim, transformou físico, e é uma brincadeira como, tipo assim, ó, cara, se o tempo não faz mais sentido dentro do buraco negro, que essa é a premissa, de certa forma, né, o espaço-tempo é todo mesmo. E aí Existem teorias... Nós, seres humanos do futuro... Estamos agindo aqui também e criamos uma ajudar estrutura física para eu não me fuder. Só pra assim, existem teorias, tá? Existem teorias, são teorias só, não são nada comprovado. Mas existem teorias sobre o fato de que a gravidade é a única capaz de voltar no tempo. Então, são teorias e tal. E a mulher fala, a Dr. Brand comenta pra ele que existe essa teoria. E aí quando ele cai lá dentro, ele demora um pouquinho pra se tocar, ele fica meio viajandão um tempo. Aí que ele se lembra, assim, ele falou, porra, se tem algum sentido aquilo que ela falou, pode ser que seja agora. Daí ele começa a andar na gravidade pra voltar no tempo. Sempre tem essa coisa do eles, né? Que, eles. E lá que ele tem um insight, aí o filme é fudido, que eles somos nós. Porque a partir do momento que explodiu a relação de tempo, eles que estão agindo. E aí o filme... Mind blow, né? Porque geralmente o cara dá uma perdida. Aí o Nolan fez aqueles negócios que ele... Só quem viu o making of do Nolan, explicando como é que ele fez o roteiro do Amnésia, sabe o quanto esse cara viaja pra fazer esses negócios. No Inception também. Ele azeda muito o Mousse. Ele vai com tudo que ele pode, entendeu? Então aí ele brinca com tudo, porque aí ele é o cara que tá no passado da Murphy, e também a Murphy é o cara que tá no futuro, e por isso, tipo, todos os fatos são todos conectados e criam um certo destino. E ele começa a se dar conta... Se um fato não acontecer, é impossível acontecer os outros, entende? Então é uma coisa tipo, o futuro tá no passado, o passado tá no futuro, o futuro tá no presente, o presente tá nos dois e... Tudo tá em tudo o tempo todo, né? A onipresença... Não é ele mexendo no passado, nem ela mexendo no futuro. Quem gostou disso... Tudo intersecionado. Quem gostou disso, mas se sentiu ainda um pouco desconfiado e desconfortável de não entender 100%, como eu me senti nas primeiras vezes, uma série que te ajuda muito a sacar esse negócio aí é Dark. Que série foda, cara. Que série foda. Não assisti ainda essa série. É sobre isso. E tu entra... como é uma série, né? São muitos episódios. Tu entra muito nessa viagem e tu entende melhor o que os cabeções aí pensam sobre viagens no tempo e o que aconteceria, né? E aí eu anotei um insight aqui, cara, do que é esse Somos Nós, por que ele se dá conta de Somos Nós. Como eu tava patrocinado por vinho ontem, aí eu tava assistindo isso e falei, cara, por que ele se dá conta que somos nós e não é uma outro espírito, sabe? Uma outra coisa. Porque o Cooper é apaixonado pela humanidade, cara. Ele ama muito a humanidade. Então, quando ele olha aquilo ali e ele vê a sofisticação daquele negócio, ele só consegue ter um insight de somos nós.
não é outra coisa. Porque ele se dá conta que se o tempo não existe aqui, o futuro é a gente. Porque ele é muito apaixonado pela conquista humana. Ele tem um amor incrível por isso. E é por isso que ele, em vez de criar qualquer explicação que seja, ele vai direto pro é a gente. Perfeito. E se é a gente, eu consigo, sabe? Aí ele vai lá e... No início eles cogitavam que pudessem ser seres de outros planetas, mais avançados, etc. A Dr. Brand tem essa teoria fechada. São seres avançados de 30 dimensões. Assim. E ele se dá conta. E daí ele começa a refazer aquilo que já tinha acontecido no filme, que foi o que impulsionou eles a encontrar... O mind blow do tu não sabe o que é. Aí tu não sabe mais, completamente perdido no tempo. Ele é construído assim como um personagem que adquire certa sabedoria, né? Ele é o sábio, né? Ele tem a sabedoria humana, né? Tanto que no final do filme ele volta, agora spoiler final, pra salvar o restante. Né? Ele vai lá, ele volta, a filha dele tá velha, a filha dele virou a mulher, ele era o fantasma da filha, e ela conta pra ele, né? Ela virou o nome de tudo, né? Doutora Cooper lá. E aí ela fala assim, ninguém acredita que tu me mandou os dados, né? E aí ele... não dá bola assim, mexe o capacete e fala, tá, agora vamos lá, vamos pra outra. O final do filme, puxando uma coisa, outro dia nós estávamos falando ali, acho que tu comentou, Felipe, e outras pessoas comentando que o final, de repente, não foi uma coisa tão bacana e tudo mais. É só porque dá uma amortizada, dá uma amortecida nas emoções naquele final, né? Você é levado, pelo menos comigo aconteceu isso, né? Eu tô levado a um ápice, assim, até... É que o buraco negro te entrega o locucionário, né, cara? Isso, e o buraco negro, ele te dá uma chacoalhada... que te faz ativar um pouco, na primeira experiência, depois você vai entendendo a estrutura geral do filme, vai mudando. Por isso que o filme tem que assistir muitas vezes, cada vez é uma experiência nova. Com certeza. E na primeira vez que eu assisti, quando ele cai no buraco negro e começa aquele monte de coisa ali, começa a racionalizar demais naquele momento ali, pra tentar entender o que tá acontecendo, né? Tentar buscar a lógica, porque aquilo foge muito do padrão, assim, né? Então quando sai daquilo ali, você tá meio amortecido, pelo menos aconteceu comigo, eu já tava um pouco... enfim, desconectado emocionalmente, então quando tem aquela relação com a própria filha e tal, aquilo não me tocou, assim, ficou uma coisa meio morna, assim. Confesso que me toca, eu vejo assim, mas eu vou te dizer, me pega, assim. Eu chorei no final, todas as vezes. Quero dizer que chorar em todas as cenas do tempo inteiro. Eu choro muito mais em cenas do meio do que no final. Esse não é um filme que me faz chorar mais no final do que no meio. Eu descobri que eu tô chorando no início também. Mas eu vou te dizer vou dar minha teoria aqui disso, como eu enxergo, né? Como eu filtrei, pelo menos, né? Eu entendo o seguinte... o final, ele constrói ele constrói um outro molde emocional para aquele final. E ele faz isso por qual motivo, ao meu ver? Porque foi o ápice, a humanidade foi salva, certo? Não tem mais o que salvar depois dali. O ciclo do herói, quando chega no final lá e tal, ele quando chega no final, pelo o ciclo do Campbell lá, né, da jornada do herói, ele recebe ele ajuda o povo dele e tal, e ele é recebido com celebração, né? Ele é celebrado e tal. E no caso do Cooper ali, ele não é celebrado, porque as pessoas não acreditam que foi ele que levou os dados pra filha dele e tudo mais, né? Mas, a única coisa que importava pra ele era ser recebido pela própria filha. Então, esse é o final do ciclo da jornada do herói dele. O que acontece com o herói quando ele chega no final da jornada, cara? Ele já não é mais um ser instável emocionalmente. Ele não é um ser que vai chorar. Ele não é um ser que vai ser... Ele é um ser que tem uma certa leveza de espírito, e quando ele entra e ela também, porque já tá muito velha, né? Ela salvou a humanidade. Quando eles se veem, é só tu imaginar, você e seu pai, você e sua mãe, se vocês dois tivessem passado por uma grande epopeia e já tivesse tudo acontecido. Aliás, em tese, aquilo aconteceu, a salvação da humanidade aconteceu muitos anos antes, né? Então, o final da batalha, que é geralmente onde tem o choro, a catarse, já aconteceu há muitos anos, já passou aquilo. E eles se encontram como duas pessoas totalmente em plenitude, em realização pessoal. Em realização máxima da vida. Não, eu concordo, acho que essa é a intenção, até por isso eu nem considero uma crítica, porque eu não acho que teria uma outra solução diferente ou melhor pra esse tipo de coisa. O que eu acho que gera, talvez, um sentimento um pouco diferente, né, nesse momento, talvez também possa estar relacionado a uma coisa até meio instintiva, humana, porque o teu emocional ali, ele quer aquela coisa dele ir lá abraçar a filha dele, né? Dele ir lá e pegar a filha dele, aquela menininha que cresceu e tal, enfim, todo aquele carinho, aquele tipo... E daí inverte, né? Porque ela é uma senhora experiente que viveu uma vida toda e ele é aquele cara jovem, assim, né? Então... Eles não precisam...
E eles não precisam mais disso, eles transcenderam essas etapas. Esse é que é o ponto. Eles foram tão a fundo, cara, que eles transcenderam. Quer dizer, se tu for buscar as descrições dos estados meditativos, dos monges que tentam lá chegar no estágio mais alto da estabilidade lá da consciência, etc. Ou até mesmo se tu for analisar um pouco do arquétipo, do estereótipo, das expressões de Jesus Cristo, ou de santos e tal, eu percebi que ao longo da vida existe sofrimento, existe tudo, mas geralmente no final é aquela coisa mais estável, aquela coisa mais serena, é o estou pleno, né? Hashtag pleno. É isso aí? Então ali acho que é um pouco disso. Claro, eu entendo. Cara, é o mesmo agora, tu não viu Game of Thrones ainda, né? O Felipe não viu Game of Thrones. Pausa, 1 minuto de silêncio. Desqualificou todo o podcast. Quem ouviu até aqui. Mas no Game of Thrones eu acho que é um pouco disso também, que as pessoas ficaram lá meio histéricas no final, porque o Game of Thrones entrega essa plenitude no final, a paz, né? E a paz, ela não tem graça. A paz, ela é sem graça. É assim mesmo, cara. Olha, tá todo mundo lá no Chile, né? Tá todo mundo agora, tá toda uma certa euforia no Chile, porque não tá empate, tem uma manifestação, etc. Pra fechar aí, que nota vocês dão? Vai te fuder. Vai te fuder. Se esse filme não é 10, que filme que é 10? Eu não me sinto nem em condições de dar uma nota. Acho que dar uma nota é um erro pra esse Dá filme. tua nota aí, não te palestra. Acho que dar uma nota é um erro pra esse filme. Os caras são muito gay. Eu dou 10. 10. Cara, eu dou tão 10 que ontem terminou. Eu chorei. Eu dou tão 10. Eu dou tão 10. Cara, quem é que convidou o Fefito? Cara, ontem eu chorei numa nova etapa. Eu achei que eu tava chorar no início. Tá emendando. Eu achei que chorar no Vai início. cada vez pior. Eu achei que chorar no início, seus homofóbicos, era uma coisa ruim. Mas eu chorei no início, chorei na metade, chorei no final. E aí eu chorei num momento que eu falei assim, caraca, que filme? Por que eu tô chorando aqui? Cara, eu chorei quando apareceu o crédito dirigido por Christopher Nolan. Eu caí no choro. Não, esse eu entendo. Eu caí no choro de novo, assim, sabe? No final você apareceu dirigido por Christopher Nolan, escrito por Jonathan Nolan e Christopher Nolan, produzido por Christopher Nolan. Cara, eu tirei um monte de foto, assim. Cara, caí no choro, cara. Porque eu pensei assim, ó, obrigado, cara. Olha o que tu tá fazendo. Olha a conexão que tá gerando entre nós. Eu não faço ideia de como é que é esse cara no dia a dia, entendeu? Tá louco? O que ele produziu lá. E remonta tá tudo que tu já conhece de produções dele. Cara, enfim, o que ele toda a produziu contribuição. lá tá mudando a minha vida aqui até hoje. Eu tô vendo. Quando a gente tempos fala, tempos, assim, sabe? quando a gente fala Isso é que muito o forte. Brasil Paralelo é inspirado e tal no filme, não é brincadeira, gente. É sério. No Mas início, sério, no sério, início da sério. empresa, Tu já É fazia assunto, sentido, é né? assunto de reunião Pra- constante. pra Reunião quem- de segunda-feira. Vamos assistir esse Não, pedaço aqui, vamos entender o que assunto tá de aqui. layout de escritório. A gente tá vendo a nova sala lá agora. Não, a gente é mais Interstellar. Pra quem ficou até o final aqui do podcast, quando a gente começou a empresa, a gente tinha algumas premissas do que era necessário fazer, de qual era a missão, né? De levar as mensagens que estavam ali soterradas, escondidas apenas, né, na boca de alguns filósofos e tal. A gente queria levar isso pra massa, pra todo mundo e tal. A gente não sabia exatamente como ia fazer aquilo. Nós não sabíamos como ia comunicar. A gente sabia muito pouco, cara. Não fazia nem sentido ser a gente fazendo. Exatamente. No contexto geral do Brasil. Assim. Exato. A gente veio meio do nada, então assim, o filme ele pautou tudo isso, ele pautou a marca, pautou o brand, pautou o propósito, pautou o O cara arquétipo. pautou o estilo narrativo, o logo. O logo foi ele, né? O estilo do slogan, as narrativas, qualquer trailer. Reunião de trailer, vê o Interstellar. Quem não lembra, inclusive, era mais explícito do que isso. Se vocês olharem a primeira identidade visual do Brasil Paralelo, tinha uma coisa meio espaço, estrelas, polígonos. Sim. Escuro, É verdade. E cara, assim, ó, olha só, o final do capítulo 1 da série de história não foi do Interstellar, mas eu escrevi ouvindo aquela música do Hans Zimmer do Batman. O do 2, eu escrevi ouvindo a música do Interstellar, porque ela era mais espacial, era uma outra lance assim. Então, aliás, a gente não se aguentou e botou a música do Batman. A gente botou o No Hans final. Zimmer. Então, A gente cara, botou o Hans Zimmer. A gente botou 2 vezes o Hans Zimmer, né? No final do capítulo 2 também. Do Pearl Harbor. Do Pearl Harbor. Aquele vídeo Botou pros lá. membros também. Aquele vídeo pros membros. É, o do Batman do também. Batman também. Cara, E eu então- escrevi também ouvindo o Batman. Uma vez, em toda a história da Brasil Paralelo, um cara apareceu com um comentário, falou assim, ó, cara, esses caras gostam demais do Hans Zimmer. Um cara botou assim. Eu tava recentemente vendo uma palestra, eu tava vendo uma palestra de uma pessoa e no começo, assim, eu não tinha expectativa nenhuma, porque eu não conhecia bem a história e tal. E a Ana Paula do vôlei, sabe? A Ana Paula do vôlei, que é envolvida em política, faz crítica no Twitter. Eu não tinha nenhuma expectativa, eu não conheço muito, assim, não sou muito ligado em vôlei, só sei que ela mete umas discussão política na internet e tal. Aí fui ver, vamos ver a palestra.
não tava com nenhuma expectativa. Ela começou a palestra fazendo uma dedicatória ao Christopher Nolan, dizendo que é muito fã do Christopher Nolan. Ok. Acabou, tá ligado? Eu olhei pra Renata, tava do meu lado assim, eu falei... Então, terminando o podcast, só tem uma coisa pra tu fazer. Assiste Interstellar. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.